Olá, bem-vindos a mais um TED Talk. Estamos aqui hoje com dois convidados, novamente o professor Carlos Nogué, já conhecido de todos, e também o Paulo Cánovas, acredito que seja a primeira participação dele aqui no canal. Hoje nós vamos tratar de um formato um pouco diferente, mais no estilo de perguntas e respostas, uma coisa que é menos uma apresentação, né? Como geralmente é com o professor Carlos Nogué. E vamos tratar sobre algumas questões relacionadas a sedivacantismo. Não é uma resposta a nenhum vídeo específico, né? Vamos tratar de questões gerais aqui, certo? Até por título de esclarecimento, né? Tendo em vista alguns eventos recentes, que não cabe nós aqui abordarmos particularmente. Pois bem, professor, para iniciar nosso podcast, vou perguntar do senhor sobre uma questão muito curiosa, né? Que está aí no cerne do sedivacantismo, que é algo que, se não está claro de forma evidente, né, na teoria, entre aspas, deles, né, sobre a crise na igreja, né, sobre a questão dos papas, na prática nós vemos que é dessa forma. E do que estou falando? Que para o sedivacantismo, né, seja o sedivacantismo totalista clássico, né, como eu gosto de chamar, ou sediprivacionista, ou conclavista, enfim. Seja qual for a vertente, para o sedivacantista, em geral, né, a questão do discernimento de quem é o Papa reinante, e quem é o que está ocupando a cátedra de São Pedro, é uma questão de matéria individual, né? Dá para até, inclusive, fazer uma analogia com os protestantes, porque se para o protestante a interpretação da Escritura é matéria individual, né? Embora eles digam que é uma inspiração do Espírito Santo, para o sedivacantista, né? O discernimento de quem é o pontífice reinante acaba por ser uma matéria individual, né? Olha, não estou chamando eles de protestantes, olha. Só para... É uma analogia, certo? E, na verdade, quando nós vamos analisar essa proposição, isso cai um absurdo, né? Porque a própria noção de igreja visível, de governo visível da igreja sociedade perfeita, você ter um povo governado que se comporta desse jeito, né? Cuja indivíduo pode discernir, né, se há ou não a cabeça da igreja, é uma noção até enfadonha de se tratar. O que o senhor acha disso? Eu vou fazer um preâmbulo antes de responder diretamente à pergunta. É o seguinte, o sedivacantismo é um fenômeno, ou seja, existe, ele não é uma invenção. Ele, no Brasil, até cresce, tá certo? Mas há que ver, primeiro, a causa do sedivacantismo. E, em segundo, antes de responder ainda a sua pergunta, a consequência do sedivacantismo, né? A causa e a consequência. Depois entraremos no mérito dele, no mérito da questão mesmo. A causa é ainda o Concílio Vaticano II. Sem dúvida alguma, o Concílio Vaticano II tem por traço característico a deposição por parte da hierarquia da Igreja de seu caráter magisterial, docente. O magistério da Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, já não impõe doutrina e, mais que não impõe doutrina, depõe a autoridade mesma de impor doutrina, né? Isto já está mais que resolvido pelo livro A Candeia Debaixo do Alqueire, do Padre Calderon. É cabal, definitiva. A doutrina do Padre Calderon, ela resolveu a esfinge do Concílio Vaticano II, resolveu todas as dificuldades centrais, tá? O que implica dizer que ensinou-nos a reagir ao Concílio Vaticano II sem perder a docilidade ante o magistério da Igreja. Então, tudo isso está resolvido, mas o sedivacantismo, que até cresce, ele é consequência desse vazio de magistério. Há um vazio. Há um vazio. E então, ele é uma consequência. Mas há um fator psicológico para que a pessoa se torne sedivacantista, né? É o julgar-se acima dos demais católicos uma espécie de iluminados.
né, de iluminados. Lembro-me perfeitamente que quando o mosteiro beneditino sede vacantista dos Estados Unidos ou do México, acho que do México, era enorme, um enorme mosteiro sede vacantista, deixou de sê-lo e fez um acordo canônico com Bento XVI. E uma das principais figuras sede vacantistas do Brasil escreveu publicamente: somos poucos os iluminados. Exatamente isto. É assim mesmo que eles se sentem, iluminados. E iluminados a tal ponto que abrem mão da necessidade de conhecer a própria doutrina dos principais teólogos e a própria doutrina da igreja. Estava eu jantando com, não vou dizer o nome, mas foi o único sede vacantista brasileiro que tinha alguma doutrina, né? Ele depois sumiu, desapareceu, ninguém sabe dele, né? Ele deixou de ser figura pública, mas era o único que tinha algo que contribuir em algum campo. E estava eu jantando com ele em São Paulo e comecei a falar de Santo Tomás e ele cortou-me. Não vamos falar de Santo Tomás, porque eu não conheço Santo Tomás. Como é que alguém quer pontificar a ponto de dizer que algum papa não é papa se não conhece a doutrina comum da igreja, que é a doutrina de Santo Tomás? Esses são os sede vacantistas, né? Eles primam por argumentos ad hominem, né? Ou seja, eles são capazes de desqualificar o adversário sem responder ao adversário. Embora eu conceda que muitas críticas que se fazem a eles também são infundadas. Bem, a consequência é a entropia. Não há dois sede vacantistas, assim como não há dois protestantes que se entendam, não há dois sede vacantistas que se entendam. Eles se multiplicam em incontáveis correntes que se dividem, que divergem por minudências que chega que é difícil até de compreender. A mesma maneira pela qual os protestantes são entrópicos, também o são os sede vacantistas. Eles se dividem, e se dividem, e se dividem, e se dividem, e cada um é sua própria cabeça, e não tem cabeça, não tem centralização, não tem nada, nada, nada. São zero à esquerda. A consequência disso é a perda da fé. É a perda da fé. A perda da fé é consequência de pôr-se sob ninguém, debaixo de nenhuma cabeça. Não tem quem os dirija, não há quem os comande, não há quem os ensine, nada. Cada um se julga capaz de decidir algo tão grande como se a igreja tem ou não tem papa. Esta é a consequência. E a perda da fé leva a uma vida dissoluta. Tá? Conheço vários casos de sede vacantistas que, não estou dizendo que todos, hein, por favor, de sede vacantistas que acabam por incorrer numa vida de pecado, numa vida, muitas vezes, sem sacramento, sem nada, 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 nada. Não há um padre ali perto. Ele está lá no outro lado do mundo, se julga sede vacantista, não tem um padre sequer que o confesse, que o nada, nada, nada. A pessoa tende a cair numa vida de pecado e a manter-se nele. Mas justificando-se sempre, porque, afinal de contas, é um iluminado. Este é um traço dos iluminados ao longo da história. O considerar-se tão acima dos outros que tem até o direito de fazer coisas mais. Bem, esta é a consequência extrema. E há outra consequência também grave,
que é dividir os esforços daqueles que combatem de modo sério, tá, o Concílio Vaticano II e suas consequências. Bem, eu tenho, no último livro que eu lancei, que é Estudos Tomistas, Opúsculos 2, eu tenho um longo opúsculo chamado Crítica à obra A Figura deste Mundo. Né? É a obra de um antigo tradicionalista, já falecido, que tangenciou o sede-vacantismo. Se ele foi ou não sede-vacantista, há disputa em torno disso. Mas que ele fornece argumentos para o sede-vacantismo, sim. Né? Pois bem, eu ali mostro que, em vários aspectos, há traços comuns entre o sede-vacantismo e o protestantismo. E o traço principal é este: o achar que alguém pode, ou individualmente, ou em grupo, decidir algo com respeito à Igreja, sem que isto esteja movido por alguém da hierarquia. O Pacheco Salles, né, que era o autor deste livro, A Figura deste Mundo, mostra o seguinte: diz ele que, influído pelo kantismo, o cristianismo, né, deixou de crer na cabeça invisível, que é Cristo, para idolatrar a cabeça visível, que é o Papa. Razão porque, no Concílio Vaticano II, já não se teria Papa e todos continuam a achar que é Papa. Veja, isto é um absurdo, porque o Papa é exatamente aquele que Cristo pôs em seu lugar, porque ele se tornaria invisível. Mas o sede-vacantismo acaba por dizer coisas assim: como Cristo aceitaria um Papa herético? Não pode aceitá-lo, logo não é Papa. Ou seja, ele decidiu por Cristo, que é a cabeça invisível da Igreja. Ele decidiu por Cristo. O sede-vacantismo tem suposto, e eu vou tratar aqui, se vocês me perguntarem sobre o sede-privacionismo, eles têm por suposto que são os intérpretes autênticos da cabeça invisível da Igreja, que é Cristo. E ainda falam como se fosse o próprio magistério, né? Fazem exatamente como os modernistas. Os modernistas são famosos por pescar pérolas em águas turvas. Vão buscar coisas no cristianismo primitivo para negar 1.500, 2.000 anos de história da Igreja. Assim também os sede-vacantistas. Eles vão buscar pérolas em águas turvas, como é a famosa bula do Papa Paulo IV, vão pescar pérolas, ou então, no cardeal Roberto Bellarmino, deformando o pensamento de São Bellarmino, eles vão pescar pérolas em águas turvas para justificar sua posição. Exatamente o mesmo modus operandi dos modernistas. Exatamente. Então, os sede-vacantistas compartilham, por um lado, o livre exame e o caráter entrópico do protestantismo. E compartilham, por outro lado, o caráter do modernista quanto a pescar pérolas em águas turvas, ignorando a história da Igreja. Ignorando a história da Igreja e, o mais das vezes, deformando-a por falácias risíveis, não fosse a ignorância geral em que, infelizmente, os cristãos hoje vivem, pela deposição da autoridade magisterial por parte da hierarquia da Igreja a partir do Vaticano II. Professor? Pois não. Em relação ao caráter entrópico, é muito notável, né? Porque se nós temos
muitos advocantistas que apontam que o último Papa foi Pio XII, nós temos sim os que falam em Francisco ter sido deixado de ter sido Papa em algum momento, aos que falam, inclusive, e voltavam até a Renascença, e até existem por aí, né, pelo que eu vi, alguns que vão até crise ariana, ou seja, eles vão fazendo uma reinterpretação da história e vão individualmente... Tem alguns que falam que Santo Tomás comete 300 e poucas heresias. Esses são aqueles irmãos Diamond, né? Os irmãos Diamond, sim. E eles ainda acusam os tradicionalistas de serem divididos também, afinal... eles falam que a fraternidade e a sacerdotal São Pio X tem divisões, então nós não podemos falar nada, o que é uma coisa que beira o enfadonho, né? Inclusive, muitas objeções deles são a esse nível. Nós falamos, por exemplo, o senhor comentou que eles erigem-se um papel de juiz, né, sem se apoiar no magistério, sem se apoiar numa figura da hierarquia. E eles falam o seguinte, não, eles apontam ao contrário, né? Eles gostam de fazer, não, vocês que fazem isso, né? Ou seja, eles não entenderam nada, por exemplo, da parte... Vocês, abre aspas, reconhecem e resistem. O termo da moda agora, né? E dá para ver que eles realmente não entendem a obra do Padre Caldeirão, e, inclusive, chega a render bizarrices isso, né? O senhor viu, né? A gente vê um material... O que eles dizem da obra do Padre Caldeirão é de uma risibilidade impressionante. Mas o mais importante, parece-me, desculpem minha autorreferência, é que, embora eu tenha escrito um texto de 100 páginas, 90 páginas do Papa Herético, ali está solucionada a questão do Papa Herético, na medida em que podemos solucionar nós sem uma palavra expressa do magistério da Igreja quanto a isso. E todas as vezes que eu vejo a crítica a posições tradicionalistas da parte dos sede-vacantistas, é o Padre Caldeirão, claro que nunca entendendo corretamente, mas sem dizer que o Padre Caldeirão não tratou ex professo o sede-vacantismo. Ele não tratou. Ele fala do sede-vacantismo em meio parágrafo, em um parágrafo, e acabou. Diga-se, inclusive, que nesse parágrafo ele já diz muita coisa, né? Na verdade, já deveria bastar, né? Sim, mas por que eles não me respondem a mim? Se eu mostro que já houve Papa excomungado sem que se dissesse que a sede estava vacante. Professor, eles gostam muito de falar o seguinte, vocês não são teólogos autorizados, então vocês não podem ser ouvidos, ou então argumentos ridículos, por exemplo. Você diz que o Papa é Papa, então você é obrigado a se submeter à hierarquia, sendo que é uma petição de princípio, né? Porque supõe que nós aceitamos essas premissas todas. Se nós não somos teólogos autorizados, e eles? São o quê? Né? Ou seja, esse é um tiro, que acerta o próprio pé. Né? Ou seja, eles são pessoas sem formação teológica. O atual bispo brasileiro deles não tem a menor formação teológica. Eu lhe dei aula de um ano de Suma Teológica e asseguro que ele não sabe nada. Sabe nada. É uma nulidade teológica e pontifica. Né? E mais, né? O papel deles hoje é bancar, atuar como se fossem guerrilheiros. Eles vão, em cada espaço da internet, como virão aqui nos comentários a este post, vão dizer isso, aquilo outro, como guerrilheiros de internet. Eu nunca fui capaz de entrar num espaço deles para dizer nada. É deles o espaço. Eles vão entrar. E mais que isso, vão a encontros do CDB para fazer guerrilhazinha ali e tal. E um bispo ali no meio. Isso é papel que um bispo se dê? O papel de atuar como terroristazinho, guerrilheirozinho, indo a eventos alheios para fazer acusações bombásticas, sem fundamento teológico e tal. E eu digo isso muito tranquilamente, porque eu rompi com o CDB há anos já, ou seja, eu tenho 1000 críticas ao CDB, mas isso é coisa que se faça, aparecer
no encontro alheio para fazer uma guerra de guerrilha ali. Isso é papel ridículo. Esse caso é muito interessante, Ah, professor, porque eles foram lá e cada pessoa que foi nesse encontro tem uma história. O Bruno Mendes tem uma história, o Pedro Fonseca tem uma história, o Bispo tem uma história, aham. mas o fato é que, ao final, todos tiraram fotos numa mesa de jantar tomando cerveja juntos. Pedro Fonseca, né, os Sete Bacantis, todo mundo se divertindo junto. É tudo muito ridículo, e isso tem que ver com a posição horrorosa do CDB de unir todos os cristãos, né? Esse é o lema deles, né? Mas, crítica ou não que se tenha ao CDB, o fato é que eles foram lá perturbar o evento alheio, entendeu? E isso não se faz. Isso não se faz. Critique-o publicamente, faça o que quiser, mas como você vai lá? Entendeu? Professor, veja bem, os argumentos que eles trazem são argumentos que o senhor já respondeu no livro. Por exemplo, eles falam daquela questão de que Honório foi excomungado por 2 concílios, mas esses 2 concílios foram adulterados. Mas o senhor mostra que tem um terceiro. É, E eles não falam isso. eles são mentirosos contumazes, né? É claro que eles sabem que eu não disse isso, e é claro que eles sabem que eu respondo a isso. Mas eles, como mentirosos contumazes, iluminados, o iluminado tem direito a mentir, eles negam. O que houve foi o seguinte: houve 3 concílios ecumênicos que excomungaram sucessivamente a Honório I. Atenção, eu não tenho certeza de que Honório I fosse realmente um herético. Eu não tenho certeza. Eu já li as cartas deles a Sérgio, li tudo e confesso que não tenho certeza. Mas o fato é que 3 concílios o excomungaram. Quanto ao primeiro e ao segundo, o cardeal Barônio e São Roberto Bellarmino disseram que suas atas tinham sido adulteradas. Eu acho exagerada essa afirmação deles dois. Lembremos-nos que os dois, ambos, o Barônio e Bellarmino, estavam em franca luta contra os protestantes, que negavam exatamente a infalibilidade papal. Aliás, eu vou falar bem de São Roberto Bellarmino aqui para mostrar como os iluminados sede-vacantistas adulteram o pensamento do cardeal São Roberto Bellarmino. Pois bem, acho que eles exageraram, porque há provas cabais, há éditos emitidos pelo imperador que mostram que esta tinha sido, sim, a decisão dos 2 primeiros concílios ecumênicos que supostamente tiveram adulteradas as suas atas e em que, supostamente por esta adulteração, que aparecem como enquanto excomungando a Honório I. Mas, atenção, o terceiro, sobre o Papa Adriano, não há nenhuma contestação quanto às atas e diz o Papa Adriano, expressamente, diz o Papa Adriano, ninguém pode julgar o Papa. É verdade que os orientais puseram para fora da igreja, depois da morte, ao Papa Honório I. Mas isto só foi possível porque ele foi acusado de heresia. A única razão em que nos podemos opor ao Papa. Essas são palavras de um Papa. São palavras de um Papa. Né? Eu vou aqui me permitir lê-las com detalhes para que não haja contestação. Eu vou pegar aqui a citação literal do Papa Adriano e vou lê-la. Está em meu livro. O Papa Adriano II, que imperou entre 867 e 872, aprovou as atas e a profissão de fé do 8º Concílio Ecumênico, tá certo?
2 séculos depois do Sexto Concílio Ecumênico, que foi o primeiro a condenar Honório, e nestas atas e nesta profissão de fé se reitera e se confirma a condenação de Honório I no Sexto e no Sétimo Concílios. Ou seja, por isso é que eu acho que o cardeal Barônio e o cardeal Bellarmino exageram, porque o próprio Papa confirmou um concílio que confirmou 2 concílios anteriores. E diz ele, o Papa, recebemos o Santo Sexto Concílio Universal, olha só, está falando do sexto, sentindo as mesmas coisas que ele, e anatematizamos também Teodoro, que foi bispo de Farã, e a Sérgio, e a Pirro, e a Paulo, e a Pedro, ímpios prelados da Igreja dos Constantinopolitanos, e com eles a Honório de Roma. Na ação 7ª do mesmo Concílio VIII, tá certo? Leu-se a carta do Papa Adriano II, na qual está escrito: lemos que o romano pontífice sempre julgou as cabeças de todas as igrejas, mas não vemos em parte alguma que quem quer que seja o tenha julgado a ele. No entanto, é verdade que Honório, após sua morte, foi vergastado com anátema pelos orientais. É necessário, todavia, não esquecer que ele foi acusado de heresia e que este é o único crime que torna legítima a resistência dos inferiores aos superiores, bem como a rejeição de suas perniciosas doutrinas. Pois bem, pergunto aos sedevacantistas, em que ação dos 3 concílios ecumênicos que condenaram Honório após a morte, ou em que palavras do Papa Adriano II se lê que Honório I tinha deixado de ser Papa por heresia? Onde? Onde, na própria bula de Paulo IV, se lê que Honório tinha deixado de ser Papa por heresia? Onde? Em qualquer documento da Igreja, qualquer. Em qualquer documento de qualquer doutor da Igreja, qualquer, se lê que algum Papa deixou de ser Papa porque tinha incorrido em heresia. Uma coisa que tanto modernistas como sedevacantistas negam é que o Papa Libério excomungou Santo Atanásio. Pressionado que estava pelos arianos, excomungou Santo Atanásio. Ora, a excomunhão de Santo Atanásio, que era exatamente o inimigo dos arianos, o principal, é um ato herético, obviamente é um ato herético. E aí negam e dizem que todos eles, tanto sedevacantistas como modernistas, dizem que isto é história do cardeal Newman, que, na verdade, nunca deixou de ser um anglicano, etc. Pois bem, deem-se ao trabalho de ler o livro de Santo Afonso Maria de Ligório, História das Heresias e Suas Refutações, que a Eclésia lançou há uns anos, na página 80, 82 e seguintes. E verão que, de fato, o Papa Libério excomungou a Santo Atanásio. Né? Mais. O Papa João XXII, que foi um grande Papa, foi o último Papa até Leão XIII que insistiu na doutrina dos 2 gládios, né? A doutrina da ordenação essencial do poder temporal ou espiritual. Foi quem canonizou Santo Tomás de Aquino, quem tirou de sobre Santo Tomás de Aquino toda a pecha de heresia, e, no entanto, ele, como opinião privada, dizia que as almas separadas do corpo
dos corpos e que estariam no céu não gozam já da beatitude eterna, que só o fariam quando houvesse a ressurreição dos corpos. Isto é herético. Ele dizia claramente como opinião privada. Mas é herético? É herético? Pois bem, alguém depois, o Papa João XXII, o magistério da Igreja depois já decretou que não, que as almas separadas dos corpos se vão para o céu, já gozam da beatitude à espera da ressurreição dos corpos. Alguém disse que o Papa João XXII tinha deixado de ser Papa por esta heresia? Não. Nunca. Mostre-se-nos um documento qualquer, de qualquer Papa, em qualquer época, que diga duas coisas. Primeira, que algum Papa da Igreja, incurso em heresia, deixou de ser Papa. E dois, e agora entramos na questão da bula, de Paulo IV. E dois, que algum Papa tenha dito que, ipso facto, um Papa deixe de ser Papa por incorrer em heresia. Aí baseiam-se os nossos sede-vacantistas numa tradução tendenciosa de um sede-vacantista argentino chamado de Sandro, ruim, tendenciosa. Eu tenho minha própria tradução da bula de Paulo IV e posso mostrar, a hora que vocês quiserem, que é uma falácia o que eles dizem. Que se me mostre qualquer coisa com respeito a Honório I, emitida pelo magistério da Igreja, que diga que, apesar de ele ter sido excomungado sob pelo menos Adriano II, no oitavo concílio ecumênico, que ele tinha deixado de ser Papa por ser herético. Não, ao contrário. O Papa Adriano insiste. No entanto, é verdade que Honório, pós-mortem, após sua morte, foi vergastado com anátema pelos orientais. Essa questão histórica é muito interessante, né? Porque nós nem precisamos entrar em nenhuma controvérsia sobre essas questões do São Roberto Bellarmino, porque é incontroverso absolutamente que o magistério da Igreja afirmou que o Papa Honório foi anatematizado. Exato. Ora, se há no magistério essa possibilidade, já não é necessária disputa histórica. Né? Exato. Enfim, não precisa de mais nada. E além disso, eu vi que, além dessas declarações do Oitavo Concílio Ecumênico, o anátema de Honório foi, inclusive, incluído no breviário romano, né? Onde se dizia Honório... No breviário romano e na profissão de fé. Pois é, perfeitamente. Então, não há muito para onde correr, certo? Uma das confusões, não há. Né? Fora essas confusões históricas, que ele costuma entrar em diversos revisionismos, até sobre Nestório, enfim. Outra questão que é muito interessante, né? Inclusive o Padre Calderon trata, e na minha opinião é algo que já também não há escapatória para eles, é em relação ao Concílio Vaticano II. Porque se eles dizem que João XXIII não era Papa enquanto ocorreu o Segundo Concílio, ou Paulo VI também não, a Igreja Universal aderia a esse concílio como um concílio, né? E eles dizem que foi como infalível, né? Os sede-vacantistas, tal como, por exemplo, os continuistas afirmam que o Segundo Concílio do Vaticano se propôs infalível. Logo, a Igreja toda acreditou num concílio infalível universalmente, já que ninguém contestava o papado desses pontífices. Então, a Igreja inteira aderiu a um conciliábulo e a um usurpador universalmente, né? O que, na verdade, é uma blasfêmia. Logo aconteceu aquilo que a fé proíbe, porque diz a fé que o conjunto da Igreja não pode defeccionar da fé. Perfeitamente. E o conjunto da Igreja não pode defeccionar da fé. E o senhor pode falar muito bem, porque eles também fazem uma demonstração queer, né? Exatamente. Ou seja, de trás para frente. Isso é deles. Por quê? Eles só afirmaram que o concílio não foi concílio depois do concílio. Assim não vale. Entendeu? Isso é de um arbítrio impressionante. Né? Toda a Igreja falhou, e eles, ex post facto, tá?
após o fato, raciocinando quia, ou seja, de trás para frente, vão dizer que o concílio não foi concílio. Isso é fantástico. Destrói a própria noção de magistério, né, professor? Sim, não tem, o magistério some com eles. Some com eles. Uma coisa que é preciso entender, eu não sei se eu estou falando com Guilherme ou Cânovas, eu já me perdi. Bom, aos dois, a Guilherme, Cânovas, a todo mundo que esteja aí. Leiam a Mystic Corporis de Pio XII. Ele ali nega a possibilidade de que a Igreja se reduza a algo pneumático, ou seja, sem hierarquia nem cabeça. Ele reafirma o dogma de fé definido pelo Vaticano I, de que a sucessão de Pedro, isto é direto, explícito pelo Vaticano I, será perpétua até o fim dos tempos, quando então a Igreja, tal como a conhecemos, né, ela deixa de existir e se transfigurará na Jerusalém Celeste. Mas a Igreja hierárquica deixa de existir no fim dos tempos. Pois bem, é expresso, cânon expresso, seja anátema quem negar, tá, que haverá sucessão perpétua de Pedro até o fim dos tempos. Eles são capazes, tá certo? Os irresponsáveis, que se chamam sede-vacantistas, de reinterpretar o sentido da palavra perpétua. Perpétua quer dizer, meus filhos, ininterrupta. E isto é de fé. E, implicitamente, afirma-se, e é para considerar-se de fé, ainda que de forma implícita, que o Papa, que nunca deixará de haver até o fim dos tempos, sempre terá sob si uma hierarquia. Sempre. Sempre. Se não fosse assim, esse é o corolário teológico óbvio, a Igreja seria defectível e teria falhado a promessa de Cristo. Pois bem, volto a Pio XII. Como é possível dizer que a Igreja não necessita de hierarquia se ela é uma sociedade? Onde já se viu uma sociedade sem comando? A autoridade é a razão formal da sociedade. Sem autoridade não há sociedade. Nem secular, nem religiosa. De modo que Dilma já não merecia ser presidente havia muito tempo e, no entanto, foi necessário que houvesse um processo de impeachment e que a ela sucedesse outro presidente, porque não há sociedade sem autoridade. Como haveria, então, a Igreja, que é de instituição divina, como ela seria uma sociedade sem hierarquia, sem cabeça, sem nada? Algo pneumático, coisa que Pio XII vitupera na Mystic Corporis. Além disso, dessa questão da sucessão ininterrupta, para os sede-vacantistas ainda é a questão da jurisdição, porque para eles já não há jurisdição ordinária no mundo, né? A jurisdição ordinária parte do Papa. Sim, sim. Logo, não há mais jurisdição no mundo, não há mais bispo com jurisdição ordinária. Então, não há bispo. Para eles não há bispo. Não há diocese mais, não há mais paróquia. Como alguém já disse, não é sede-vacantismo, é eclésia-vacantismo. É eclésia-vacantismo, não há mais igreja. Já não há igreja. É isso o que eles vituperam contra nós, porque eles não entendem nada da tese do magistério liberal. E eles falam que a ideia do magistério liberal é o eclésia-vacantismo. Pois é, então tá. Ou seja, e aí eles vão contra um artigo de fé, que é o do Vaticano I. Ainda há, professor, uma posição do cardeal Billiot, né, naquele livro De Ecclesia Christi, né, que eu li em inglês. E ele diz o seguinte: quando há uma adesão universal da Igreja a um pontífice, é absolutamente certo que esse pontífice foi validamente eleito e é verdadeiramente o Papa. Sim. E ele, inclusive, disse que isso não é questão de disputa, é algo certo. Exatamente.
inclusive há teólogos moralistas, né? Aí eu já não vou entrar se está correto ou não, que dizem que negar isso é pecado contra a fé. Você negar que, você afirmar que a igreja pode universalmente, né, aderir a um usurpador. E um dos argumentos, assim, enfadonhos que eu já vi contra isso de parte do Padre Checada é que ele diz que não, a Igreja Universal não adere ao Sumo Pontífice porque os bispos advocantistas não aderem. Ou seja, é universalidade matemática, não é maioria moral, é maioria matemática. Isso não tem. Às vezes não é possível responder ao sede vacantista simplesmente porque eles não dizem nada. Você não consegue responder a uma nulidade. Né? Eles querem resolver o enigma grave do Vaticano II, que é um enigma claramente de uma época apocalíptica, claramente. O Concílio Vaticano II eu não tenho a menor dúvida, a abominação da desolação instalada no lugar santo. É isto que Cristo tinha dito, ou seja, dado como um dos sinais da proximidade do fim. Atenção, não estou dizendo que o fim do mundo será amanhã, pode ser daqui a 1000 anos, mas estamos caminhando para ele e esta é a abominação da desolação instalada no lugar santo. Os sede vacantistas nem sequer se dão ao trabalho de ver que Cristo e os apóstolos consideravam que o sumo pontífice era o sumo pontífice judeu. Isso só terminou depois que Cristo, morto, né, se rasgou o véu do templo. E aí é quase unânime entre os padres, se não é unânime entre os padres, dizer que a divisão do véu do templo em dois significa que, doravante, os dois povos, o judeu e o cristão, caminhariam separadamente. Só aí é que eles deixam de chamar ao sumo pontífice, só aí. Mas certamente os sede vacantistas se põem no lugar de Cristo e rasgam ele o véu do novo templo. Ou seja, eles não são capazes de entender, não querem entender, porque, na verdade, o que os move é uma ideologia, não uma teologia, não querem entender que não há sociedade, de modo algum, sem autoridade. A autoridade é a razão formal da sociedade. Numa família, a autoridade é o pai. Se falta o pai, é a mãe. Se morre pai e mãe, os irmãos só são família secundum quid. Já deixam de ser família. Eles têm laços de parentesco, mas já não são família. A família tem de ter uma autoridade. E aí digo, há pais que são péssimos pais, que querem induzir os filhos a pecados. E, no entanto, ele continua a ser o pai, ainda que esses filhos não obedeçam a esse pai quanto ao mal que aqui ele os quer induzir. E assim também é na sociedade. Um governo iníquo, como é o da maioria das nações atuais, se não de todas, é um governo que já não mereceria ser governo. Eles já não são legítimos. E, no entanto, ou existe um governo ou não existe nem sequer resquício de nação. Eu sempre repito que a nação que não se ponha sob o estandarte de Cristo é um cadáver de nação. Mas um cadáver de nação ainda parece uma nação, assim como um cadáver de cão ainda parece um cão. Ora, essa semelhança com a nação é dada porque há um princípio formal que é a autoridade, ruim ou não ruim. Se os sede vacantistas nos dissessem tão somente que os papas, desde o concílio, já não merecem ser papas, e que, como digo eu, tem jurisdição precária, o que quero dizer com jurisdição precária? Que eles já não mereceriam ser papas. E, portanto, não se deve acatar as coisas ruins que eles dizem. Isto, se eles dissessem isso, estaríamos de acordo. Mas não, eles querem mais. Eles querem que nem sequer haja jurisdição precária.
eles querem isto. Nem sequer a jurisdição precária. Não há jurisdição, não há hierarquia, não há papa. Logo, sejam consequentes, senhores iluminados. Não há igreja. A igreja são vocês. Vocês são a igreja pneumática. Vocês são a igreja com 16 papas. Vocês são a igreja que se divide ao infinito como o protestantismo. Não interessa que esta crise tremenda da igreja se insira em determinado tempo histórico, que este tempo histórico foi profetizado não só por Cristo, mas por São João no Apocalipse. Foi perfeitamente profetizado por São João. E que nós temos de conviver com isso, com a apostasia não só das nações, mas na igreja. Diz Santo Tomás, ao interpretar São Paulo, Tessalonicenses 2 Tessalonicenses. A abominação da desolação instalada no lugar santo, provavelmente é que muitos na igreja abririam os braços para o anticristo. Exatamente é o que nós estamos vivendo. Exatamente. Exatamente isso que nós estamos vivendo. Mas em nenhum momento, nem Cristo, nem São João, nem Santo Tomás profetizou que a igreja deixaria de ter papa. E que, ao deixar de ter papa, deixaria de ter hierarquia. E que, ao deixar de ter hierarquia, se transformaria numa igreja pneumática de meia dúzia de iluminados que se julgam sede vacantistas superiores a todos os mais, e que se consideram a igreja. Eles são a igreja. Eles são a igreja, na cabeça enferma desse grupo. Eles são a igreja. O que o senhor disse é justamente, muitos, né, ou não fazem isso claramente, né, ou, não sei, não falam porque não convém, né, mas eles não tiram consequências últimas da posição deles, né, porque, no final das contas, realmente acabou, não há mais clero, todos os ritos do sacramento são inválidos, os novos, né, então todas as paróquias são fantoches, tudo que uma pessoa que se converte vê uma paróquia, ali não é a paróquia, não é a verdadeira igreja. Exatamente. Vê Roma, já não há Roma ali, né? Exatamente. E tem uma questão muito curiosa, que é que eles tratam justamente o que você falou, você pode até entrar nisso na seguida, em relação a São Roberto Bellarmino, que eles falam que os papas conciliares foram hereges notórios e manifestos, né? Engraçado que eles foram hereges notórios que quase ninguém notou, né? Na verdade, ninguém notou isso durante o concílio, nem antes do concílio, só depois. Notório que ninguém nota é uma coisa curiosa, né? Na verdade, eles destroem tudo que São Roberto Bellarmino escreveu e torcem, né? É isso que eles fazem. Aliás, há um vício entre eles os continuistas, de ficar torpedeando autores cada vez mais obscuros, não só São Roberto, mas agora eles estão usando Cardeal de Lugo, e moralistas cada vez mais obscuros para sustentar a posição deles, e só destroem ou usam gente que não tem por que usar, sabe? Olha só, vamos tocar em São Roberto Bellarmino. Primeiro, ele, em seu De Romano Pontifice, né, livro 2, capítulo 30, diz o seguinte: é verdade que Adriano II, com o Sínodo Romano e com todo o 8º Concílio Ecumênico, era de sentença de que, em caso de heresia, o Papa podia ser julgado. Pronto. Tá? Isso é São Roberto Bellarmino. Mas o interessante é que eles dizem que São Roberto Bellarmino, para São Roberto Bellarmino, tá? O Papa que incorresse em heresia deixaria ipso facto de ser Papa. Isto é um absurdo. A posição minoritária de São Roberto Bellarmino, do cardeal Baroni, depois de Francisco Soares, depois do cardeal Biot, posição minoritária, era a de que, leiam, aliás, os salmanticenses, que fazem um quadro comparativo das posições quanto a isso.
e minoritária era: nenhum papa pode incorrer em heresia nem privadamente. Esta era a posição dele. Pois bem, isto é dito expressamente em vários lugares por Roberto Bellarmino no De Romano Pontifice. Né? E mais, ao interpretar a bula de Paulo IV, diz ele em De Romano Pontifice, livro 4, capítulo 7. Os cânones da bula não querem dizer que o pontífice, como pessoa privada, possa errar hereticamente, mas tão só que o pontífice não pode ser julgado. Vejam só. Isso ele diz em De Romano Pontifice. Mas então, ele nunca diz que o Papa deixaria de ser Papa, ele o diz. Senhores sede-vacantistas, vamos estudar um pouquinho a dialética, né, os tópicos de Aristóteles, para saber que ele o diz ao modo dialético. Ele tinha certeza de que nenhum papa podia incorrer em heresia, nem sequer privadamente. Logo, a concessão dialética de redução ao absurdo, com reductio ad absurdum. Mas e se, contra o que o senhor diz, um papa incorrer em heresia mesmo privadamente? Então ele deixa de ser papa. Mas a posição dele não é que ele deixaria de ser papa se incorresse em heresia mesmo privadamente. A posição dele é de que ele nunca incorreria em heresia, nenhum papa, nem pública, nem privadamente. Esta é a posição de São Roberto Bellarmino e que foi majoritária entre os jesuítas até o cardeal Louis Billot, inclusive o cardeal Louis Billot. Ao contrário, todas as outras correntes, e sobretudo dos tomistas, a partir do cardeal Caetano, disseram que sim, ele poderia incorrer em heresia, privadamente, não como papa, privadamente. A esta posição aderiu ninguém menos que Santo Afonso Maria de Ligório. Eu, em meu livro, digo, eu jamais criticaria o cardeal Roberto Bellarmino, eu como leigo, se eu não tivesse o apoio de Santo Afonso Maria de Ligório, que diz exatamente a mesma coisa que eu digo, ou melhor, eu digo exatamente a coisa que ele dizia. Só que ele não conheceu, obviamente, o Vaticano II. Então, a maioria achava que um papa podia, sim, incorrer em heresia contra São Roberto Bellarmino, podia, sim, incorrer em heresia como doutor privado, e, na verdade, todo magistério conciliar, ou seja, pós-Vaticano II, é magistério privado como prova suficientemente. Ele pode assimilar-se analogamente a magistério privado, como prova suficientemente o padre Calderon, no seu livro. Né? E não só isso, que se ele incorresse em heresia, como se diz em latim, a fide devius, se ele se desviasse da fé, ele podia ser julgado por um concílio e deposto. Tá certo? Deposto. Mas vejam, até que fosse julgado por um concílio e deposto, ele permaneceria a ser papa. Ele permaneceria sendo papa. Ou seja, nenhum deles, cardeal Caetano, João de Santo Tomás, Bagnes, Biuar, os salmanticenses, Santo Afonso Maria de Ligório, no século XX, Garrigou-Lagrange, todos eles dizem que, até que fosse deposto por um concílio, ele continuaria a ser papa. E mais,
João de Santo Tomás, algo contraditoriamente, chega a dizer que deveria ser, que todos os católicos o deveriam obedecer até que deixasse de ser Papa. É o único que diz isso. Os outros não, que deve-se desobedecer a um Papa em curso em heresia quanto àquilo em que ele é herético. Isto não é, atenção, não é a posição do conciliarismo que já houvera, que já tinha sido condenada pela Igreja. O conciliarismo diz que um concílio é superior ao Papa. Nenhum desses diz que um concílio é superior ao Papa. Diz que um concílio pode depor um Papa se ele já tem o que eu chamo jurisdição precária, ou seja, por heresia, ele já não merece ser Papa. É isto que eles diziam. Esta posição não foi confirmada pelo Concílio Vaticano I, nem pelo Código Canônico de 17. Parece, portanto, que, embora não fosse nada errado, não foi confirmado pela Igreja. Conquanto, veja-se que, em pleno século XX, depois do Vaticano I e depois do Código 17, Garrigou-Lagrange ainda defendia esta posição e ninguém o incomodou. Ou seja, então, parece que é uma discussão ainda em aberto, parece. Eu não tenho posição quanto a isso, acho de difícil implementação, mas o que importa reter aqui é que a maioria dos doutores, a maioria dos teólogos, um doutor, um santo como Santo Afonso Maria de Ligório, disseram que um Papa pode sim incorrer em heresia e que, enquanto ele não fosse deposto por um concílio, ele continuaria a ser Papa. Ponto. Ponto. Que concílio depois? João 23, que concílio depois Paulo VI, que concílio depois Bento XVI, que concílio depois João Paulo II e Francisco, que concílio? Professor? Sim. Pois eles gostam de dizer que os tradicionalistas não têm uma posição católica, né? E coitado do Garrigou-Lagrange, né? Não tem nada a ver com isso, foi fulminado pelo anátema do sede vacantista. Ou seja, além disso, eles anatematizam um teólogo tomista, né? E pronto, e acabou. Eles são censores pontifícios, né? O que há mais por aí é sede vacantista declarando os outros heréticos e cismáticos, é uma coisa assim que beira o ridículo, né? Se não for o ridículo mesmo. Exatamente. Mas o que eles fazem, professor? A questão do Papa poder ou não errar com o doutor privado, ainda há os que dizem que isso não importa. Por quê? Qual é o raciocínio, né? É o que o senhor já falou, é um raciocínio queer. Francisco falou heresia, né? Eles têm as censuras deles particulares, né? Uhum. Então, ele não pode ser Papa, né? Porque um Papa não pode falar heresia ensinando a Igreja, ou seja, é a premissa de que o magistério do Vaticano II é o magistério no sentido tradicional do termo. Eles fazem uma demonstração queer, ou seja, se ele não é heresia, então não é Papa. Então, ou seja, todo o orbe católico deixou de ser governado sem saber, né? Desde os anos 60. Acabou a Igreja. Acabou a Igreja. Mas o que é que nós temos por certo? Vejam, a bula de Paulo IV, né, a famosa bula, traduzida tendenciosamente por Di Sandro, um argentino sede vacantista, né, nunca diz em nenhum momento que um Papa em curso em heresia deixa de ser Papa ipso facto. A única referência concreta que ele tem ao Papa em curso em heresia é o que diz São Roberto Bellarmino. E ele diz que, contra agora São Roberto Bellarmino, que um Papa em curso em heresia pode ser impugnado. Impugnado. Que sentido tem a palavra impugnare, né, em latim? O sentido de arguido, redarguido, o sentido de sofrer oposição, o sentido de não se aceitar isto que ele faz. O decreto, a bula de Paulo IV, é imprudente e diz que estão ipso facto excomungados todas as autoridades
religiosas da hierarquia, mas não cita o Papa. Fala de todas, mas não cita o Papa. Qual é a consequência disso? É que o Código Canônico de 17 assimilou parte da bula de Paulo IV e abrogou aquilo que ela tinha de imprudente. E o que diz da excomunhão ipso facto? Diz que todo aquele, não se refere a pontífice, ao sumo pontífice, em nenhum momento. Diz tão somente que aqueles que incorrem em heresia estão ipso facto excomungados, mas necessitam de uma declaração formal da Santa Sé de que estão excomungados. Isso é o Código de 17. Com as admoestações, né, professor? Ainda tem isso. Esse julgamento está reservado à Santa Sé. Está claro ali, em vários cânones. E eles pulam isso olimpicamente, como se nada tivesse dito ali. Ao contrário, esta é uma correção da imprudência de Paulo IV. Abrogou toda a imprudência, exatamente anulando a parte que dizia que todos aqueles abaixo do Papa que estivessem cursos em heresia deixavam de ser cardeais, bispos, etc., ipso facto. Isto está anulado. Este é o Código de 17. Onde eles veem no Código 17 que o Papa está excomungado. Nenhum simples fiel está excomungado, ipso facto, sem uma sentença declaratória da Santa Sé. E é engraçado, né, professor? Porque eles falam o seguinte, né? Se um bispo... Nós pensamos assim, se um bispo ele só deixa de ocupar a sua sede após uma declaração da igreja, após admoestações, imagine um papa, né, que está acima de todos os bispos. Mas eles pensam o contrário. Aí, nesse caso, o individual pode decidir. Não é... Olha, segundo o Código 17, a única maneira de efetivamente um papa ser excomungado é se ele o for por ele mesmo, por si mesmo. Não tem jeito. Leiam direito o Código 17, não mintam. É muito claro, né? É ipso facto e perde dignidade, autoridade, etc. É muito claro o Código 17, porque é interessante que o senhor cita no livro, literalmente, né? Tem lá a parte do ipso facto e logo em seguida ipso facto e após uma sentença declaratória, etc. Né? Então, eles esquecem a segunda parte, simplesmente. Exatamente. Tem de ter certeza. Com razão, porque senão a igreja vira uma bagunça, não é? Se na sociedade civil, para Dilma deixar de ser presidente, teve de sofrer um processo de impeachment, que dirá numa igreja? Na igreja, não? Entendeu? Como assim? Você declara, você é advogacista, que aquele bispo ali não é bispo? E é capaz de eles se escandalizarem, professor, por causa da analogia, né? Porque parece que eles têm esse costume também. Eles negam porque não sabem nem sequer o que é analogia. Pergunte a qualquer um desses iluminados vácuos. Pergunte-lhes o que é analogia, eles não sabem. Eles não sabem nem o que é analogia. Eles não sabem nada. Eles só sabem o recorte e a interpretação tendenciosa que eles fazem dos documentos do magistério e dos documentos dos doutores. Professor, o que é um absurdo deles é que eles não entendem o básico de teologia mesmo. Por exemplo, se tu falas para ele que o Papa está em heresia, fala, bem, alguém que não tem fé não está no corpo de Cristo. Mas não é só isso. Pois bem, então quer dizer que se um Papa também cai da caridade, então ele deixa de ser Papa, sabe? Porque para eles a perda de qualquer hábito teológico, hábito teologal já seria... Nós podemos dizer perfeitamente que um Papa em curso em heresia já deixou de receber as graças de Cristo. É possível. Mas o problema não é este. É que quem o declara?
Quem declara que ele não... Ele já tem aquilo que eu chamo de jurisdição precária, que eu acho é um conceito meu, eu só ouvi nos manuscritos em espanhol do livro de Xavier da Silveira, não no que foi publicado. Eu tomei esse conceito para mim e eu acho perfeito, é jurisdição precária. Nenhum desses papas merecia ser papa, né? Mas sim, e daí? Entre não merecer ser papa e não ser papa, vai uma distância infinita. Vai uma distância que as mentes obtusas dos sede-vacantistas são incapaz de percorrer. É incapaz. Eu me permito o seguinte, já que nós estamos falando de sede-vacantismo, existe a corrente sede-privacionista, né? Ou aquela que diz que esses papas atuais só são materialiter, né? E não formaliter. Só são materialmente, não formalmente. É o que eu chamo sede-vacantismo mitigado, tá certo? Tem mais bom senso que os demais sede-vacantistas, realmente, né? É quase dizer que os papas atuais são papas putativos, né? Tá certo? Tem mais bom senso, realmente tem, mas, novamente, desconhecem a doutrina tomista. Eles dizem fundar-se na doutrina tomista, porque o que dizem os da tese de que os papas heréticos são só papas materialiter, ou seja, só materialmente, não formalmente, né? O que eles dizem é o seguinte: quando alguém é eleito papa, quem lhe dá a forma de papa, ou seja, a alma de papa, é Cristo. Assim como quando nossos pais humanos formam o zigoto pela junção dos gametas masculino e feminino, é Deus quem infunde a alma humana. Tá certo? O padre Calderon, na Candeia, diz que esta analogia, que é uma analogia com a física, com a ciência natural, não é uma analogia própria. Eu permito-me, humildemente, divergir do padre Calderon. Acho que sim, é uma analogia própria. O problema é que está mal resolvida pelos sede-privacionistas, né? Esse que é o problema, está mal resolvida pelos sede-privacionistas. Então, vou permitir-me dar a explicação que eu dou no livro do Papa Herético, né? Não a explicação que eu dou, que quem dá que é a explicação dada por João de Santo Tomás, explicando a doutrina do cardeal Caetano. Tá certo? Bom, eu vou começar por citar o padre Calderon. Não se há de confundir, né, a doutrina desses tomistas e de Santo Afonso Maria de Ligório com a doutrina dos sede-privacionistas, ou os que defendem que os papas heréticos só são materialiter. Os que sustentam esta posição afirmam ou supõem que os papas conciliares não têm autoridade senão para escolher ou confirmar o colégio de cardeais que dará prosseguimento à sucessão petrina. O que, para eles, seria ter tão só autoridade materialiter. A isto responde o padre Calderon. Supor, palavras do padre Calderon, que o cardeal, que Dom Montini e Dom Wojtyla, né, o que seria o Papa João Paulo II, por terem sido validamente eleitos e apesar de não serem formalmente papas, têm o poder de designar cardeais, é uma concessão muito generosa, ainda mais vinda de um sede-vacantista. O problema é que eles não só escolheram cardeais, mas cada um destes pontífices, ou seja, Paulo VI e João Paulo II, estabeleceu novas leis no regime de eleição,
Paulo VI, pela Constituição Apostólica Romano Pontifici Eligendo, de 1º de outubro de 1975, e João Paulo II, pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, de 22 de fevereiro de 1996. Pois bem, digo eu, para que pudessem alterar a legislação, eles teriam de ser, de algum modo, formalmente papas. Como é que alguém pode alterar, uma autoridade pode alterar uma legislação, uma constituição, sem ser formalmente autoridade? Não pode. Ou se considera, como os sedevacantistas totaliter, né, que são totalmente, que eles não têm esta autoridade. Então, a posição do sédio-prevacionismo peca por autocontradição. Mas tem mais, né? O que eu digo é que a jurisdição do Papa herético é precária formalmente. Por quê? Pela heresia, já não pode dizer-se Papa. Mas, pelo poder de governar, continuam a ser papas. Bem, pensavam o mesmo que eu, o cardeal Caetano, João de Santo Tomás, todos os outros tomistas e o Santo Afonso Maria de Ligório. Pois bem, ao defender a doutrina do cardeal Caetano de que o Papa herético pode ser deposto por um concílio, afirma João de Santo Tomás o seguinte: o poder da Igreja tem por objeto a aplicação do poder papal a tal pessoa, designando-a por eleição, isso por um lado, e a separação desse poder de tal pessoa, declarando-a herética e de evitar pelos fiéis, evitando, né? É por isso que, embora a declaração do crime de heresia seja como uma disposição antecedente à deposição mesma, e se tenha com respeito a ela de maneira ministerial, atinge, no entanto, dessa maneira dispositiva e ministerial, a forma mesma. Enquanto tendente à disposição, tende de modo imediato à forma. Assim como na geração ou na corrupção de um homem, aquele que gera não produz nem eduz a forma. Quem o faz é Deus. E aquele que o corrompe não a destrói, senão que primeiro produz a conjunção da forma e o segundo a separação da forma, atingindo imediatamente as disposições da matéria e a forma e, por seu intermédio, a própria forma. Vou traduzir tudo isso. No caso do homem, os nossos pais formam um zigoto que está predisposto a receber a forma ou alma por Deus. Deus é quem infunde a alma no zigoto, dá-lhe a alma ao zigoto, tornando um embrião humano. Tá certo? Então, vejam, os nossos pais não geram a alma do ser humano, ao contrário dos animais. O papai urso gera a alma do filhotinho urso. No caso do homem, não. Também no caso do Papa, por analogia, que eu considero própria, o padre Calderon considera imprópria, quer dizer, metafórica, os cardeais, ao elegerem um Papa, formam um zigoto à espera da alma que Deus dá a este eleito. Tá certo? Então, assim como Deus infunde no zigoto a alma, assim também Cristo infunde no eleito pelo conclave a forma de Papa, a autoridade de Papa, a alma de Papa. Pois bem, no caso do homem, ele não é capaz de destruir a alma humana é imortal, é indestrutível. Mas ele é capaz, né? Quem corrói
o composto humano, quem corrompe o composto humano, faz o corpo morrer e, portanto, faz com que a alma se separe do corpo que agora é cadáver. Da mesma forma, segundo São João de Santo Tomás, um concílio poderia corromper o corpo do Papa para desvinculá-lo da alma de Papa que Cristo lhe havia infundido. Por isso é que é uma analogia própria. O que está em questão é se um concílio pode fazer isso ou não. Esse é outro assunto. Mas a analogia feita pelo cardeal Caetano, por João de Santo Tomás, me parece muito própria, tá certo? Muito própria, e responde ao sede privacionismo. Se um concílio, ou seja o que for, não pode depor o Papa, pode depor o Papa, é ele quem faz a separação entre o corpo e a alma de Papa. É ele quem depõe. Não ipso facto, não automaticamente, como creem os sede privacionistas. Os sede privacionistas, além da contradição apontada pelo padre Calderon, cai nessa contradição. Ou seja, o Papa deixa de ser formalmente Papa, ou seja, deixa de ter a alma de Papa, ipso facto. Não por um agente que o corrompa, que corrompa a união do corpo e da alma. Esta é a contradição do sede privacionismo. Conquanto eu repito, o sede privacionismo tem a vantagem sobre o sede vacantismo total de tentar solucionar o problema de que não pode a igreja continuar a ser igreja sem autoridade. Então, eles inventam isto da autoridade materialiter, mal inventado, tá certo? Mas, pelo menos, eles tentam. Os outros, nem isso. Como quer que seja, esta é a debilidade do sede privacionismo. Mesmo considerando sua analogia própria, e não metafórica, quem a resolve é aqui o cardeal Caetano, o João de Santo Tomás, mostrando que é preciso que alguém faça o corte, a corrupção do corpo do Papa com relação à alma para que se desvincule. Por isso é que, contra o que eles mesmos entendem, os sede privacionistas, se um Papa pode apoiar e ser eleito por um conclave de cardeais, é porque ele também tem autoridade formal para mudar a legislação relativa a isto. Vejam, uma das coisas que os sede-vacantistas mais fazem é confundir a cabeça de incautos, dizendo, mas a sede fica vacante entre a morte de um papa e a eleição de outro. Vamos plantar batatas, né? Porque quando morre um papa ou quando renuncia, imediatamente o chamado ius eligendi, ou seja, o direito de eleger, transita deste Papa que morreu ou que renunciou para o conclave. Eleito o Papa por este conclave, ius eligendi passa ao novo Papa, que o transmitirá depois de sua morte ou renúncia, a outro conclave, e assim sucessivamente, até o fim dos tempos. Ora, ter o ius eligendi é ser Papa formalmente, formaliter. Ele tem, isto digo eu, jurisdição precária formaliter. E, no caso da teoria do concílio que pudesse depor um Papa, o que justamente o concílio faria é que o Papa herético deixasse de ser formaliter Papa, formalmente Papa, né? Ainda que
enquanto não o fosse, ele continuasse a sê-lo só precariamente. Mas há mais que isso. O que é de qualquer modo formaliter papa não perde nunca o carisma da indefectível verdade, que durará ininterruptamente até o fim dos tempos. Por isso, se um papa em curso em heresia, um papa desviado da fé, falar um dia in persona Christi e cumprir própria ou analogamente as condições vaticanas, as 4 condições vaticanas, ele definirá infalivelmente. E ante tal definição, todos nós havemos de curvar a servir. Mas atenção, pelo mesmo vínculo sobrenatural que lhes dá o carisma da indefectível verdade até o fim dos tempos, pelo mesmo vínculo sobrenatural, nenhum papa jamais poderá promulgar uma heresia com as chamadas 4 condições vaticanas. Isso é de fé. O Espírito Santo o impede. Por isso é que as heresias que tomaram conta da Igreja no Concílio Vaticano II são feitas não ao modo das 4 condições vaticanas, não in persona Christi, mas in persona populi Dei. Isto, em parte, é da heresia, e, em parte, é o vínculo do Espírito Santo, que impede que os papas heréticos promulguem, como se fosse de fé, uma heresia in persona Christi. Eles têm de fazê-lo, pelo menos estes, desde o Concílio Vaticano II, in persona populi Dei, em pessoa do povo de Deus, como se fosse um mero presidente de uma republiqueta liberal. Aí, novamente, é aquela questão, né? Para os sedvacantistas totalistas, sobretudo, já não há na Igreja o poder, né, de eleger um novo Papa. Já não é uma forma ordinária da Igreja eleger um novo Papa. Então, a sucessão, na verdade, não há. Não há como sair disso. Ele já cai na anátema do primeiro Concílio do Vaticano. Sim, ou seja, então, segundo eles, acabou a Igreja. Acabou a Igreja. Acabou, né? Alguns falam de intervenção divina de Nosso Senhor, umas coisas assim. Aí eles vão inventar. Eu já vi sedvacantista totaliter, né? Dizer que a igreja verdadeira é a igreja oculta na China. Veja vocês. Ou seja... Há alguns que falam de um papa oculto, tem um papa escondido no mundo. Enquanto isso, os mais radicais deles vão elegendo papa, já tem quase 20 papas no mundo. Ou seja, é uma piada. Me disseram que há mais de 100 bispos. Agora, devemos ter o máximo cuidado, Guilherme ou Pablo, não sei com quem eu estou falando, devemos ter o máximo cuidado em não pôr os sedvacantistas como principais inimigos nossos. Eles nos consideram principais inimigos, mas não. Eles são, antes de tudo, efeito da abominação da desolação instalada no lugar santo. Tá certo? Eles são efeitos. Eu acredito também, professor, que se deve ter cuidado a, por exemplo, fazer o que alguns apologetas contra os sedvacantistas fazem, que eu penso que seja exagero, que seja anatematizá-los, só como eles fazem conosco. Imagina, também não nos fazer isso. Nós não temos poder de anatematizar, tá certo? Mas é perigoso, como eu disse. Como é dizer que não cai no anátema do primeiro Concílio do Vaticano? É difícil, né? Sim. Mas, veja, uma coisa que é preciso entender, e eu insisto muito no meu livro, é o seguinte. Uma coisa é dizer heresia. Outra, ser herético. Alguma pessoa pode repetir heresia por 1000 razões. Tá certo? Mas, se fosse advertido pela devida autoridade, ela se retrataria. Daí, o que dizia São Paulo, é preciso admoestar 2 vezes antes de excomungar, tá certo? E isso está possivelmente é o caso de muitos na igreja auxiliar, né, professor? Muitos que vivem sob a hierarquia normalmente, acredito que, se fossem informados, se converteriam de fato. Mas quem pode dizer, quem pode dar 2 admoestações e quem pode dizer se esse que diz a heresia é herético ou não? A autoridade, certo? Não o sedvacantista, nem nós, nem ninguém, tá certo?
É a autoridade quem o pode fazer. Né? Então, tampouco devemos chamar os sedvacantistas de cismáticos, não sei o quê. Podemos dizer, como Dom Lefebvre, que parece que eles têm uma tendência cismática, mas não podemos afirmá-lo peremptoriamente, nem podemos dizer que eles são hereges ou cismáticos convictamente, porque eles estão certos de que não são. Né? Então, só uma autoridade para admoestá-los, tá? e ou corrigi-los ou excomungá-los, só uma autoridade. Nós não podemos fazer isso. Além do mais, insisto, o fenômeno do sedvacantismo, por mais que se estenda e se estende, e vai estender-se ainda mais, não devemos iludir-nos, é uma consequência. E é um fenômeno, por maiores que eles sejam, é um fenômeno marginal se se considera a crise que vivemos. O grande problema é a abominação da desolação instalada no lugar santo. Este é o problema. Este é o problema. Qual será a solução para essa abominação? Não sei, tenho a menor ideia. Não, nada nos foi dito. Nada, absolutamente nada. Eu interpreto o milênio dito no Apocalipse de dupla forma. E uma das formas é esta, ou seja, a própria igreja deixou de ser o obstáculo, tá certo? A própria igreja deixou de ser o obstáculo, não em termos absolutos, mas em termos relativos, porque é de fé e permanece sendo de fé que o conjunto da igreja não pode defeccionar da fé. Mas o fato é que a hierarquia da igreja, hoje, trabalha mais ou menos conscientemente para o advento do anticristo. E esta é a questão central. É a perda da fé na própria igreja, dentro da própria igreja, da parte de sua mesma hierarquia. Né? E isto é algo de tintas apocalípticas e que não temos condições de resolver. Haverá entre esta igreja que depois sua autoridade e o anticristo um retorno da fé à hierarquia da igreja, de modo que se cumpra aquilo que é de fé também, que o anticristo perseguirá duramente a igreja? Ou este retorno só se dará após a conversão dos judeus, segundo aquilo de São Paulo em Romanos 11:12. Se a queda dos judeus beneficiou tanto aos gentios, ou seja, na época de Cristo, quanto mais não beneficiará sua reconversão a Cristo, né, aos próprios gentios. E, então, o antigo fervor da fé voltará àqueles que se haviam entibiado na fé. O que isso quer dizer? Quer dizer que haverá uma regeneração da igreja? Acho difícil, mas pode ser. Ou quererá dizer que depois desse refervor da fé, virá Cristo e porá fim a este século, a este mundo, a estes céus, e haverá novos céus e novas terras, etc, etc. Não sabemos. No máximo, podemos conjecturar em foro íntimo, sem afirmar nada. Né? Apenas podemos, em livro, como eu já faço no do Papa Herético, no terceiro artigo de um dos opúsculos, ali, que é Se deve rezar pela salvação do mundo, eu digo que acho difícil que a igreja volte a ser exatamente como era, porque senão você tem de supor que Cristo, ao dizer que um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia, que a igreja vai ter duas apostasias. Acho difícil isso, né? Mas posso estar errado, né? O fato é que nada nos foi dito explicitamente, né? Então, cabe-nos a nós não inventar nada, manter a fé,
na indefectibilidade do papado e da hierarquia da Igreja, sem deixar, porém, de fazer o que todos os doutores sempre disseram, tá? Salvo alguns que seguem o cardeal Roberto Bellarmino, que estão certos de que nem privadamente um papa pode incorrer em heresia. É resistir a este papa enquanto diz heresia, enquanto não que seja herético, porque não somos nós quem julgamos, mas enquanto diz heresia, resistir às suas heresias. A partir daí, o Guilherme, Pablo, eu me calo, porque eu sou um leigo. A partir daí, quem tem a palavra é Dom Lefebvre, é a fraternidade, é a resistência, seja lá quem for. Eu não vou me meter nesse assunto. Isto não é algo que um leigo possa dizer. Isto supõe luzes de Estado que um leigo não tem. O que eu posso fazer é seguir aqueles padres, aqueles bispos que mantêm a fé neste tempo de trevas, e ponto. E depois aceitar calmamente, sem querer pontificar, os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus. Hoje, quem lê atentamente as profecias de Cristo e o Apocalipse, vê que tudo que estamos vivendo, ao fim e ao cabo, já estava profetizado, já estava dito. Só que só se pôde entender a partir do Concílio Vaticano II. Né? O resto é com os bispos, com os sacerdotes, que, repito, mantêm a fé neste tempo de trevas. Né? E esta é a maior provação de todos os tempos, é uma provação maior que o martírio que os cristãos já puderam ter. Eles hoje têm de lutar, não só lutar contra o mundo, mas resistir à sua própria hierarquia. E isto é um desafio imenso. E estará no caminho certo aquele que souber manter-se equidistante, ou da loucura ou vertigem sede-vacantista, o termo vertigem é do padre Calderon, ou da loucura ou vertigem sede-vacantista, ou da adesão pura e simples ao erro em nome da autoridade. Nem negar a autoridade por causa do erro, nem negar o erro por causa da autoridade. É o justo meio que, de um modo geral, com erros aqui ou ali, com altos e baixos, o que é normal, os tradicionalistas vêm fazendo. Né? Claro, quanto aos tradicionalistas, há mil coisas que discutir e tal, mas quanto a isto, que é o centro de eles serem tradicionalistas, são eles quem têm razão. Então, o que posso fazer eu? Segui-los. Seguir. E eu sigo a quem? Eu sigo a Monsenhor Lefebvre e sigo ao padre Calderon. Ponto. Né? Posso divergir um pontinho aqui e ali do padre Calderon, isso é normal, mas no essencial eu sigo a eles, porque eles têm as luzes que eu, como leigo, não teria. Perfeito, professor. É evidente que é muito, muito proveitoso refletir sobre tudo isso, inclusive no sentido que o senhor trata, né? No sentido mais espiritual, voltando os olhos também para a parrosia e tudo mais. Mas é bom ressaltar também, né? Comentar, aliás, que a questão da discussão com sede-vacantistas, inclusive para o ouvinte isso também, é algo que muitas vezes é contraproducente ou até beira o enfadonho, né? Porque muitas vezes, veja que nós tratamos aqui de questões como, por exemplo, da visibilidade da igreja, do problema de negar, né? A sucessão, né? Como eles acabam fazendo, vários pontos, mas o que ocorre é que, talvez, novamente, né? Com semelhanças com os protestantes, eles vão em um ponto, nós rebatemos-lo, eles vão em outro ponto. Eles ficam mudando o foco da discussão e depois vão para o primeiro ponto, porque não entenderam bem a réplica, e fica uma confusão e, bom,
não dá para ficar respondendo Eu todas essas coisas. recomendo a todos, não discutir com o Sérgio Vacantista, porque é disso que eles vivem, da discussão. Essa é a seiva deles, é o sangue deles, é a discussão. Eles não sabem não discutir. Para mim, isso é assunto encerrado. Eu escrevi um livro e acabou. Pronto. Eu não mudo uma vírgula naquele livro. Eu levei mais de 10 anos para escrever 100 páginas. Eu que consigo escrever em 5, 6 meses 600 páginas. Neste caso, eu levei 10 anos para concluir, exatamente pela gravidade do assunto, né? E se eu escrever, é porque eu o tenho por definitivo, tá certo? Então, eu me nego a discutir com pessoas que, ademais, têm muito menos conhecimento que eu, mas muito menos, que não sabem o que é Santo Tomás, que não entendem o que é uma analogia. Como é que eu vou discutir com pessoas assim, né? Pessoas que são capazes de entrar no evento alheio para perturbá-lo, tá certo? Pessoas que têm um bispo que é capaz de fazer isso, ele mesmo, como se fosse um leigozinho terrorista. Não há discussão com essa gente. Vocês tenham certeza, nos comentários a este podcast, haverá multidão de ofensas, de xingamentos, disto, daquilo, que o façam. Sem isso, eles não sabem viver. A controvérsia é o ar que eles respiram, mesmo que eles não tenham o menor cabedal para nenhuma controvérsia. Pois é, eles vivem muito em redes sociais por aí, pontificando, enfim, com N grupos, mas também não adianta ficar caçando discussão, até inclusive espiritualmente faz mal isso, né? Faz mal. Você ficar caçando polêmica, e muitas vezes isso gera escrúpulo para muita gente que é neófita do gênero. Então, esse podcast foi para dar mais um esclarecimento, tratar a coisa novamente, né, que já foi tratado. Inclusive, há muito a se falar ainda, mas evidentemente não dá para tratar tudo aqui. Mas acredito, Pablo, que no seu canal há um podcast também, né, sobre a questão do Padre Caldeirão, sobre o livro do Padre Caldeirão. Há um podcast que eu gravei com o Leonardo Brum sobre tradicionalismo crítico, que tá na beira aí com o sedivacantismo. Né? Sim, é interessante também, né, buscar entender bem o que é a tese do Padre Caldeirão, que inclusive se aproxima agora da tese do Padre Glaze também, né, porque, de fato, não há resposta para isso. Parece que o sedivacantista que replicou o Padre Caldeirão, ele mesmo admitiu que não leu a obra toda. Não lê. Então, não lê porque não são capazes de entender. É muito enfadonho. E mesmo quando lê, não entende. Esse é o problema. Eles não entendem. Né? Na verdade. Eles não entendem. Eu me lembro de um vídeo do professor Carlos Bezerra, onde ele disse que o problema atual é como a crucificação de Nosso Senhor. Né? Uns viam o Nosso Senhor crucificado no alto da cruz e pensavam, bom, então não é Deus, como os arianos. Ou, então não é um homem, como os docetistas. Igualmente, veem hoje o corpo de Cristo em chagas, né, a igreja chagada, e pensam, ou não tem problema nenhum, ou a própria igreja acabou. Então, é isso, né? Loucura para os essa analogia é muito boa, eu gosto muito, hein? Gosto muito dessa analogia. E já o padre, como era o nome dele, era um dominicano da época do concílio. Esqueci. Um padre tradicionalista, mas ele foi meio independente, assim, esqueci o nome dele. Um padre dominicano. Ele dizia que nós estávamos, já naquela época, vivendo a sexta-feira da paixão da igreja. Né? E é isso. Estamos vivendo a sexta-feira da paixão da igreja. O corpo de Cristo esteve morto. E assim, de certo modo, o corpo da igreja está morto. Mas vejam, se é para levar a sério essa analogia, saiba-se que o corpo de Cristo, nos 3 dias em que esteve enterrado, não se corrompeu. Assim também, o corpo da igreja, conquanto esteja morto, não se corrompe. O que quer dizer, literalmente, que ele mantém ainda sua cabeça e a hierarquia sob esta cabeça. É isto, se você quer levar a sério a analogia, é isto.
É isto. Então, mas isto, a resposta dos sede-vacantistas a isto será uma série de ofensas, uma série de coisas. Eles vão dizer, então debate com não sei quem. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Como? Eles são performáticos, né? Eles querem ganhar almas incautas, sem nenhuma formação teológica, na medida de seu desempenho informático. É isso que eles querem. Exatamente por isso é que não podemos cair nesse canto de sereia horroroso, né? E rezar por eles. Ponto final. Rezar por eles e por todos os que adiram a eles, incautos que são, né? Incautos que são. Infelizmente, a soberba, porque ser sede-vacantista é ser soberbo, é considerar-se iluminado, ela é contagiosa, né? Nós estamos num estado de natureza caída, né? Com as sequelas do pecado original. Por isso é que não nos assustemos, eles vão crescer, mas vão destruir-se a si mesmos à mesma medida em que crescem. A mesma medida. O que já ocorre. Aqui até no Brasil. Aí já ocorre, inclusive no Brasil, inúmeras subdivisões vão surgindo. Sim. Enfim, escândalos que não cabe tocar, mas são uma coisa obscura. No caminho obscuro e é triste, no fim das contas. Né? Porque, no fim, eles são como se eu... Mas não só escândalos morais, mas eles mesmos se dividem entre si. Né? Perfeitamente. Se estão 10 reunidos, já vão ser 5 e 5, e cada um desses 5 serão 2,5 e 2,5, e assim vamos. Eles são incapazes de manter a unidade. Claro que também no tradicionalismo, né, há divergências, como não haveria, né? Quando na mas igreja... uma proporção bem menor. Mas não é isso. Não, a divergência há. Por exemplo, o padre Calderon, na segunda edição da Candeia, critica o padre Glass. Sim. Pronto. Isso é uma divergência intramuros, né? Mas, por essa divergência, eles racham? Não racham. Entendeu? Ou seja, eles continuam juntos. Como o próprio Calderon diz, é um colega de jornada, né? Ou seja, é um par meu. Pode divergir, a divergência é natural. O que não pode é rachar a cada divergência. Mas, quando se trata de dois que se consideram iluminados, não pode haver divergência entre iluminados, correto? É preciso que cada iluminado crie seu grupo de iluminados. Entre eles, há todo tipo de anátema, surge cada... Enfim, é uma coisa que, enfim, eu não sei como as pessoas não veem, né? E, bom, fazendo a comparação, né? Há mais de 100 bispos vacantistas, uma coisa louca. E, bom, vamos ser justos, né? Entre os tradicionalistas, não chegamos a 10 bispos. Essa é a verdade. Então... Mas, olha, divergência sempre houve. Como eu gosto de dizer, foram contemporâneos Santo Tomás e São Boaventura. Ambos são santos, ambos são doutores da Igreja. E não pode haver nada mais divergente em termos de doutrina que o tomismo e o agustinismo de São Boaventura. É imensamente divergente. Divergente 90%. Vão fechar nos 10% essenciais à fé, tá certo? E, no entanto, ambos lutaram juntos pela possibilidade dos mendicantes darem aula nas universidades. Ambos lutaram contra a negação da beatitude após a morte. Ambos são santos e ambos são doutores. Ponto. Tá certo? Divergiram. Um dos últimos textos de Santo Tomás ironiza, sem citar, ironiza grandemente a São Boaventura. É uma ironia fina, uma ironia mais ferina também. Fina, ferina, embora elegantíssima, como tudo em Santo Tomás. E, no entanto, ambos são doutores, ambos são santos e eram contemporâneos. Isso é normal, não há problema quanto a isso. Como esquecer, por exemplo, a disputa acidíssima
entre os predestinacionistas tomistas e os defensores da doutrina de Molina. Né? Como o magistério não declarou que uma ou outra está certa, embora eu tenha uma opinião particular quanto a isso, como ele não declarou expressamente, ex professo, como ele não o fez, ambos, molinistas e dominicanos, continuaram na mesma igreja. Mas isso os sede-vacantistas são incapazes. Eles são incapazes de permanecer no mesmo grupo a menor divergência. São incapazes. E isto é resultado, né, da negação deles mesmos de que existe uma igreja. Eles negam que há igreja. É isto que eles nunca vão assumir, mas é a pura consequência de sua doutrina. Não tanto no caso dos sede-privacionistas, né, como eu disse, mas no dos outros, eles negam expressamente a existência da igreja. No outro caso, no sede-privacionista, eles negam e não negam, são autocontraditórios, mas os outros são absolutamente negadores da existência da igreja. A igreja, para eles, acabou. Acabou completamente. Não existe igreja. Existe uma igreja pneumática que são eles mesmos. Eles mesmos se declararam uma igreja, conquanto não seja a igreja, porque a igreja, como diz Pio XII, não pode ser pneumática. Ela tem de ser hierárquica. Este é o traço da igreja até o fim dos tempos. É hierárquica. No céu, já não será hierárquica. A hierarquia no céu é um simples leigo, pode estar muito acima de todos os papas. Por quê? Ele teve mais caridade em vida que os papas. Isto no céu. Essa é a hierarquia da caridade. Mas, enquanto existe história, enquanto Cristo não volta para acabar com o mundo e criar outro, recriar o mundo, enquanto isso não se faz, a igreja ou é hierárquica ou não existe. A igreja pneumática, como diz Pio XII, e como mostro exaustivamente no livro do Papa Herético, ela é a própria igreja. Não sendo hierárquica, não é a igreja. Logo, para os sede-vacantistas, a igreja acabou. Muito bom, professor. Eu gostaria de agradecer ao senhor por nos dar esse privilégio de vir aqui e fazer essa exposição, né? Mais uma vez. E fico agradecimento também ao Pablo, né? Vou, inclusive, colocar o link do seu vídeo nos comentários, né? Sobre o tradicionalismo crítico, porque também é muito importante que nós conheçamos essas distinções, né? A tese para o Caldeirão, todas essas questões. E chegamos agora ao fim do podcast. Agradecer ao ouvinte também. Peço que levem em conta o que estamos dizendo, né? Quando vierem os polemistas aí, pensem na igreja, na visibilidade da igreja e, mais importante ainda, não deixem de rezar todos os dias o Santíssimo Rosário, porque é isso que nos sustenta na fé. Muito obrigado, boa noite. E frequentar os sacramentos. Perfeitamente. E frequentar os sacramentos. Exato. Boa noite.